Boa noite a todos. Atendendo aqui, a dona Olenka me convidou para fazer a palestra, porque vocês já tiveram uma sequência aí sobre a reencarnação. Não é esse o tema que vocês estão trabalhando? Então isso aqui, gente, nós não podemos esquecer de que o plantar e o colher, ele faz parte dessa mecânica da reencarnação, dessa necessidade que é a reencarnação na nossa vida como espíritos, tá? Porque a gente necessita da reencarnação, e mais na frente vocês vão ver um trecho de um escrito de Emmanuel, que ele fala sobre a importância da reencarnação. Então, gente, a gente não pode esquecer que plantar e colher lembra o quê? Causa e efeito. Eu pergunto para vocês aqui agora, vocês acreditam que tudo que a gente planta, colhe? Sim ou não? Sim. Sim. Aí eu pergunto para vocês, vocês gostam do resultado que a vida de vocês está tendo até hoje? Gostam do resultado ou não? Tem tido resultados bons ou ruins? Porque, gente, se a gente trocar a palavra causa e efeito, trocar efeito por resultado, é a mesma coisa. Então eu pergunto para vocês, se a gente não gosta dos efeitos, dos resultados que a gente está tendo na nossa vida, o problema é de quem? É nosso. É de mais alguém? A culpa é de Deus? Não. Tá? Se a gente pegar o Livro dos Espíritos, lá no capítulo, no primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, na pergunta número 13, nos atributos da divindade, nós vamos ver lá que um dos principais atributos de Deus, o que é? É soberanamente justo e bom. Tá, se Deus é a bondade infinita, gente, nós não podemos acreditar que o que a gente vê de sofrimento aqui na Terra tem a ver com Deus. Vocês acreditam que tem a ver com Deus? Esses acidentes, mortes, guerras, o que está acontecendo nesse planeta nosso, não tem nada a ver com Deus. Pois se Deus é soberanamente bom, se Ele é bom, Ele não vai se meter nesse tipo de coisa. É claro que se a gente está vivendo uma situação de causa e efeito complicada no nosso planeta, é porque nós tivemos uma causa ruim, tá? Então a gente tem que lembrar isso, gente, causa e efeito. E com isso, eu lembro de uma historinha, que é uma lenda, tá? E essa lenda conta sobre crianças que estavam, a vida de dois pescadores. Então conta a lenda o seguinte, dois sujeitos saíram para pescar. Foram pescar na beira do rio, coisa e tal, e de repente um pescador viu uma criança descendo, afogando o rio. Aí, naturalmente, ele pulou lá e salvou aquela criança. Bom, passou um segundinho e apareceram duas crianças boiando lá, afogando no rio, descendo o rio, afogando. Aí os dois resolveram pular e salvar as duas crianças. Depois apareceram três crianças. Eles pularam e salvaram duas, uma morreu afogada. Depois disso, apareceram mais crianças. Foi descendo crianças pelo rio. Aí um dos pescadores olhou para o companheiro assim e saiu. Foi subir no rio. Aí o outro indignado perguntou, fulano, mas vem cá, agora que eu preciso mais de você, você está indo embora? Ele falou, pera aí, eu não estou indo embora. Eu estou subindo o rio para ver quem é que está jogando as crianças dentro do rio. Olha só. Está entendendo, gente? Causa, o que é a causa? Causa, ele foi buscar essa causa mais na frente. O efeito é o quê? As crianças descendo no rio afogado. Vejam bem, se a gente for ficar preocupado só com a causa, com o efeito do problema, nós vamos resolver muita coisa? Não. Se eles ficassem ali só tentando os dois tirar, cada um tirando uma criança de dentro do rio, iam morrer centenas de crianças. Aí o outro resolveu ir lá, vou buscar lá a causa do problema.
Então, quer dizer, ele foi mais efetivo. Então, na nossa vida, gente, não adianta a gente ficar só lamentando aquela coisa, oh meu Deus, o que está acontecendo comigo? A gente tem que buscar as causas, tá? Às vezes as causas, muitas causas estão nessa vida mesmo, outras estão na vida passada, aí já não tem jeito mais, tá certo? Então vamos ver o que o Emmanuel fala da reencarnação. Ó, cada encarnação é como se fosse... Isso aí é do livro Crônicas Espíritas, tá? Psicografado lá pelo Chico Xavier. Cada encarnação é como se fosse um atalho nas estradas da ascensão. Olha bem, gente. Se a gente fosse ficar só na erraticidade, o nosso trabalho evolutivo ia demorar muito mais. Então, quer dizer, a reencarnação é igual o Emmanuel fala. É um atalho nas estradas da ascensão. Por esse motivo, o ser humano deve amar a sua existência de lutas e amarguras temporárias, porquanto ela significa uma bênção divina, quase um perdão de Deus. Olha só que bonito isso, gente. Tá quase um perdão de Deus. Se é que alguém pudesse ofender a Deus. Tá? Então a reencarnação, gente, é como se fosse uma página virada. Tá certo? Você vê, a reencarnação, quando a gente reencarna, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Entrar num processo de amnésia parcial. A gente vai tendo aquilo que o povo chama de bênção do esquecimento. Então é importante essa amnésia, essa perda de memória que a gente vai ter na reencarnação. Porque vocês imaginem uma coisa, gente, se a gente reencarnasse e desde pequenininho a gente lembrasse, meu pai foi um sujeito que me matou, porque eu fugi com a mulher dele. Não ia ser ruim? Então, vejam bem, gente, que a reencarnação é uma bênção mesmo. A gente esquece tudo, perde a memória, tá? E tem um novo começo. Aonde? No seio da família, daquela família que nós estamos inseridos. Mas na frente eu vou falar da família, tá? A importância e os problemas que tem na família. Tá certo? Então, realmente, gente, a reencarnação é isso aí. Geralmente, as reencarnações, a gente vai colher o quê? Os frutos daquilo que nós plantamos em outras vidas. E muitas vezes não são agradáveis. Tá? Então, vamos ver aqui na frente. Olha só, quase um perdão de Deus. Pode passar. Olha bem, gente. Isso aí nós estamos nessa vida... A gente está vivendo aqui agora, nós estamos vivendo o presente. Esse momento que eu estou com vocês aqui é um momento presente, é o aqui e agora. Esse momento é importante na vida de vocês, na minha vida também, porque ele está acontecendo nesse momento no universo. Então a gente tem que agradecer isso e procurar vivenciar o aqui e agora. E nesse aqui e agora, geralmente cai para nós o quê? As escolhas. Olha bem. Você escolhe o que planta, você colhe o que planta. Então, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos lançando para o universo. Porque a nossa vida é como se fosse um eco. E a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente joga para o universo, para o mundo, para as pessoas. Porque tudo isso, gente, tem um peso específico e um dia vai voltar. Sejam elas boas ou ruins. Tá? Então nós temos que tomar muito cuidado. E aí a gente tem que lembrar disso. Ó. Quem é que estudou física aqui, mecânica, no colegial? Vocês lembram da física mecânica? Então aqui, gente, ó, presta atenção. Como é que isso aí é uma coisa física? Se eu dou um murro aqui nessa parede, eu vou imprimir uma força. Vocês concordam comigo? Tá. Eu vou dar um murro aqui. Conforme o murro que eu dou, eu vou receber essa energia, essa força de volta. Na mesma potência. Só que o que vai acontecer? A parede, ela é rígida. O que vai acontecer com a minha mão? Ela vai ficar ferida, machucada, pode até quebrar. Tá? Então a vida é assim. Tá? Isso é plantar e o colher. É a causa e é o efeito. Tudo, nós vivemos, nós estamos inseridos nisso. Não tem como escapulir, tá? Então, qual é a melhor medida que a gente pode fazer? É procurar o quê? Semear o quê? Plantar o quê? O bem. Pode passar.
Aí, gente, vocês estão vendo essa árvore bonita? Parece um ipê roxo, né, Zé Renato? Mas vocês não estão vendo o que está por baixo, estão vendo? É uma árvore bonita, não é? Mas se a gente for ver a raiz por baixo da superfície da terra, foi plantado o quê? Uma semente de um ipê. Vocês já viram a gente plantar uma laranja e nascer uma melancia? Não tem condições. Tá certo, gente? Então a gente faz a escolha na nossa vida. Ou a gente planta o que é bom ou o que é ruim. Nós vamos colher? Vamos. E nisso aí eu me lembro de uma história lá do Contos e Pontos, do Irmão X. Foi psicografado, tem um capítulo lá que fala grande cabeça. No caso aí a pessoa plantou a parte do mal. E olha só que história interessante. Essa grande cabeça, esse capítulo, conta a história de um tal de Dr. Abelardo, que era um jurista, um advogado muito famoso na época. E esse sujeito, ele era muito inteligente, muito. Ele pegava tudo quanto é causa e não tinha escrúpulo nenhum em pegar as causas, desde que a pessoa pagasse bem para ele, porque ele era uma capacidade jurídica extraordinária, tá? O pessoal, ele chegava no fórum, e lá no fórum todo mundo abaixava a cabeça para ele, os juízes, promotores, olha que falava, doutor Abelardo, chegou a grande cabeça, todo mundo punha apelido nele de grande cabeça. E nisso foi a vida. Ele sempre pegando causa de gente corrupta, de ladrões, bandidos, podiam pagar muito para ele. Ele nunca pegou uma causa, vamos dizer assim, pro bono, para ajudar alguém. Nunca. Sempre pegava só de gente milionária, rico, tudo. A mãe dele, ela vivia falando, ô meu filho, você tem que ajudar as pessoas mais pobres, pega uma causa de uma pessoa que está precisando, contra algum poderoso. Ele falou, que é isso, mamãe? Isso eu não posso perder tempo. Porque isso aí eu tenho que arrumar dinheiro, juntar dinheiro para meus filhos, para deixar de herança. Então essa era a preocupação do doutor Abelardo. Tá? E ele passou a vida naquilo, sempre ganhando, ficando cada vez mais famoso, respeitado, tudo. E a mãe desencarnou. Aí passou um tempo também lá, tal, e ele desencarnou também. Quando ele chegou no plano espiritual, gente, aí veio aquele remorso, que é uma coisa inexorável, que vocês vão ver na frente aqui. E aí esse homem, esse espírito, a cabeça dele começou a crescer de forma desproporcional. E ele deitou a cabeça no chão e ficou ali durante anos e anos com a cabeça deitada no chão, porque não conseguia levantar. E a mãe dele sempre visitando ele, querendo ajudar, e ela não conseguia, até um dia que ela resolveu procurar um benfeitor espiritual. Aí o benfeitor falou, bom, já que a senhora está pedindo, a senhora tem mérito, o que nós vamos fazer? Nós vamos promover a reencarnação do Abelardo, mas vai ser uma reencarnação que ele vai nascer num lar bem humilde, bem pobre, e vai sofrer de hidrocefalia, tá? A cabeça dele vai crescer. Hidrocefalia. E o que aconteceu? Ele reencarnou nessa família pobre, sem recursos, tá? Para colocar uma válvula para a cabeça não crescer tanto, porque hoje em dia já tem válvula que instala aqui, ó, neurologista. Então ele não tinha recurso nenhum. E a cabeça dele cresceu também de forma desproporcional quando criança. E a cabeça era tão pesada que ele não conseguia andar. Vocês estão entendendo? Ele não conseguia andar. Então os familiares fizeram um caixotinho com uma rodinha, e como eles eram um pessoal pobre, tudo, eles puseram esse rapaz com um carrinho para pedir esmola, na beira das igrejas, na beira das farmácias, e ele passou a vida inteira dentro de um caixotinho com roda, com rodinha e pedindo esmola. Então vocês estão vendo, gente, que a gente escolhe, que ninguém foge das consequências da escolha que foi feita. Isso eu falo para todo mundo, o sujeito procura a gente em consultório, que rolo, tá, eu estou passando por isso. Falei, então vamos trabalhar nas causas, vamos investigar as causas, porque tudo tem causa, doença, tudo que a pessoa faz, tá certo? Então vocês vão ver aqui uma equação, pode passar, Eliana. Eu chamo ela de equação da autopunição.
tá? Ela acontece com a gente de forma inconsciente. Tá certo? A gente não controla isso. Tá? Então aqui, gente, toda vez que nós cometemos um erro, tá? Um erro, uma falta, nós disparamos lá no nosso inconsciente um sentimento de culpa. Tá? Isso é olha bem, gente, eu estou falando a palavra inexorável. Tá? E esse sentimento de culpa, ele vai disparar o quê? Remorso. Remorso já é aquele processo de arrependimento, que é a coisa toda, como é que eu faço, tal, para reparar isso. E esse sentimento de remorso, ele vai desembocar na autopunição. Isso na palestra que eu fiz, Cura de Suas Mágoas, da outra vez eu falei disso, mas eu estou falando agora em outro contexto, tá certo? Então, essa equação aí, ó, ela é inexorável. E quando a gente dispara a autopunição, gente, é aí que está o problema. A gente não sabe o que vai dar. Aí vem as doenças, vem os acidentes. Por exemplo, eu já vi um caso em São Paulo, o sujeito assaltou uma loja, viu, Zé Renato? Ele assaltou uma loja e fugiu na moto. E a polícia, ela foi atrás dele. Pegou, foi no rastro dele, foi atrás. O que acontece? Passou uns 5 minutos, esse cara na moto ele desgovernou e bateu a moto num poste e ficou paraplégico. Quer dizer, nunca mais ele vai poder roubar ninguém. Olha só. Quer dizer, esse processo aqui de lei de causa e efeito aconteceu em menos de 10 minutos, gente. Olha só como é que são as coisas. Aconteceu em menos de 10 minutos. Ele cometeu o crime, fugiu, bateu no poste, ficou paraplégico. Já colheu. Você vê que a planta foi rapidinho. E depois foram ver, foi a primeira tentativa de assalto que ele fez na vida, viu, Zé Renato? Ele não era assaltante, não tinha nem passagem na polícia. O primeiro assalto que ele fez, ele já colheu o quê? Uma paraplegia. Vocês entenderam, gente? Isso aí está acontecendo demais no mundo. Tá? A gente vê aí nos noticiários. Tá? Então, quer dizer, a autopunição ela pode vir na forma de doenças, tá? Porque já é provada a ciência da psicossomática. Tá? Desde 1930, ela já diz o seguinte, que 90% das doenças são de causa emocional. Tá? Maioria. Ninguém pega um câncer. Alguém já ouviu falar que pegou câncer? Não, ninguém pega. Ninguém pega um lúpus, ninguém pega aí uma psoríase, ninguém pega uma diabetes, ninguém pega um ataque cardíaco, um infarto. Acidentes, igual eu dei o exemplo para você, a pessoa pode se acidentar também. Por quê? Porque todo acidente, gente, é uma distração na nossa mente. A gente distrai. Você vai atravessar a rua e distrai e não vê uma moto vindo. Você está lá no seu trabalho, você distrai e o dedo vai embora, numa serra elétrica lá. Os insucessos. A pessoa reclama muito de insucesso. Ah, minha vida não dá nada certo, o meu emprego, tal, o emprego era bom, mas eu perdi, não consigo passar no concurso, coisa e tal. Quer dizer, gente, tudo tem uma causa. E toda essa causa, gente, está em nós. Tá? A gente tem que lembrar isso, que a gente buscar as causas é muito importante, tá? Porque toda pessoa que busca a causa, que vai atrás de uma causa, são pessoas que fazem a diferença na vida delas e na vida dos outros, tá? As pessoas que ficam correndo atrás para poder arrumar os efeitos, os resultados ruins, quer dizer, elas acabam patinando e não saem do lugar, às vezes passa a vida inteira ali só lamentando, reclamando aquela coisa. Vocês vão ver o que acontece com quem reclama demais. Insucesso nos relacionamentos. Também, todo tipo de coisa. Insucesso financeiro, insucesso em relacionamento, tá certo? Por exemplo, tinha um caso de um sujeito que, quando ele era adolescente, ele gostava de abusar de meninas. Abusava muito. Vivia abusando. E esse sujeito, ele passou um tempo, cresceu, tudo. Naturalmente, a pessoa que abusa demais acaba esquecendo. E aí, sempre que ele, todo relaciona isso, ele me procurou no consultório. Aí foi ver, ele veio reclamar para mim que ele não tinha resultado bom em relacionamento nenhum, amoroso. Toda mulher que ele arrumava traía ele.
Toda mulher que ele arrumava, ele traía. Ele fala, nossa, doutor, parece que eu tenho um dedo podre, só arrumo mulher safada que vai impor chifre. Desculpa o termo aí, viu, gente? Vocês estão entendendo? Aí eu falei, bom, meu amigo, então vamos ver a causa que te levou a fazer isso. Aí acabou a gente voltando lá e me contou as lambanças dele lá da juventude. Eu falei, então, entendeu? Então agora vamos trabalhar no auto perdão. Você tem que se perdoar. Tá? E se possível, você tem que ir atrás dessas moças que você fez a lambança e pedir desculpa para elas. Pedir perdão. Ah, mas isso eu não tenho coragem. Eu falei, então não reclama. Você veio aqui para me te ajudar. Você está pagando para me te ajudar. Eu estou te dando uma sugestão. Tá? Não sei se ele fez, porque depois nem voltou mais, não deu as caras. Então vamos passar para frente. Aí, gente, nós não podemos falar em reencarnação sem pensar na família. Tá? E a família, gente, a gente sabe, olha bem o que o Emmanuel falou aqui, ó, família um cadinho purificador. Olha bem. Quem é dentista aqui? Tem algum dentista? Não, né? Mas vamos falar aqui, quem é que já foi em dentista antigo? As senhoras aí, eu até peguei essa época também. Gente, vocês sabem o que é cadinho? Antigamente os dentistas, para fazer o amálgama, para pôr nos dentes, eles usavam um cadinho que é um recipiente para poder o quê? Derreter metal. Então ali eles derretiam o ouro, a prata, misturava com mercúrio, vocês estão entendendo? E fazia, então aquilo ali chamava cadinho. Todo dentista tinha um cadinho ali, tinha um auxiliar que, enquanto você estava ali com a boca aberta, ele estava ali derretendo metal para pôr nas obturações. Então, olha bem a figura que o Emmanuel usou, tá? Um cadinho purificador. Família, gente, é exatamente isso, tá? Família é exatamente um cadinho, é onde a gente purifica os nossos sentimentos, tá? É onde a gente sofre, é onde a gente derrete, muitas vezes, sentimentos nossos, tá? De sentimentos de ódio, essas coisas todas que vêm lá do passado, porque família, gente, é muito difícil, tá? Você pode, os dedos da mão aqui, ó, a gente conta uma família harmônica. Se você conhece uma família harmônica, perfeitamente harmônica, eu nunca vi, só em literatura, tá? A grande regra são famílias desarmônicas. A maioria das famílias são desarmônicas. Sempre tem problema, tá? E é nisso que a gente tem que lembrar, tá? Se você tem uma família complicada, um parente complicado dentro da família, um pai complicado, um filho complicado, uma mãe complicada, uma esposa complicada, naturalmente, não é por acaso, tá? Não é por acaso, não está ali à toa. São problemas que a gente aprontou lá no passado e a gente tem que retificar nessa vida. Então, família, gente, é um lugar que a gente tem que exercitar o quê? O perdão, dia e noite, tá? Família é um lugar que você toma coice alfinetada quase 24 horas por dia, principalmente nos encontros familiares, de final de semana, domingo, Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, aquele rolo todo. Então, quer dizer, é normal isso, tá? Isso é a nossa humanidade atual nesse planeta de provas e expiações. Tá? Aliás, o pessoal fala que a Terra é um planeta de provas e expiações. Não, não é a Terra. A Terra não tem nada a ver com isso. É os habitantes que vivem na Terra que estão sujeitos a provas e expiações. A Terra não. A Terra é um planeta. Não tem nada a ver com a lambança nossa. Tá? Então, gente, vamos lembrar disso. Tá? Porque a família é o lugar que a gente mais colhe aquilo que a gente plantou. Tá? Quando você nasce numa família complicada, você está simplesmente colhendo o que você plantou em outras encarnações. Então, já que a gente está numa família complicada, o que a gente tem que pensar? Bom, então agora eu tenho que causar só coisas boas, procurar ser agente de causas boas, procurar não complicar mais, tá? Não complicar mais, para que no futuro você não tenha problema também. Tá? Então é pai com ciúme de filho,
Mãe com ciúme de filha ou inveja da filha, isso é normal acontecer. Filha que tem inveja da mãe. Quer dizer, o que explica isso? Se não for reencarnação, a pessoa fica doida, porque o coitado do Freud, ele não conseguiu explicar nem com ele mesmo. Porque o próprio Freud, viu, ele tinha problema com o pai dele. Ele tinha uma mágoa do pai que ele não sabia por que ele tinha. Ele só foi descobrir isso com quase 50 anos de idade, quando ele fez uma regressão. Tá certo? Com um amigo dele lá, um tal de Breuer, que era um psiquiatra também. O próprio Freud não sabia explicar isso. Tá? Então a gente aqui vê a reencarnação, é igual o André Luiz tem lá aquele livro Mundo Maior. No livro Mundo Maior, o André Luiz fala que se o Freud tivesse conhecido a reencarnação, ele ia conseguir fechar muita coisa que ele não conseguiu fechar durante a vida dele. Não conseguia encaixar. E a reencarnação é uma coisa que deixaria a teoria do Freud perfeita, em todos os sentidos. Porque a regressão que ele fez foi até a infância, né? Exato, ele foi até a infância. Tá? Num período, eu não vou contar porque a história é longa. Tá? Mas ele voltou aos 3 anos e descobriu um negócio lá, ele com a mãe, e ele ficou com ciúme do pai. Quer dizer, foi aí que ele trabalhou aquela questão do complexo de Édipo. Foi quando ele descobriu isso com ele mesmo, que ele era um Édipo, e não sabia que era. Tá? Então, essa questão da família é isso. A gente tem que lembrar e ter paciência com os familiares. Tá? Persistência no bem. Olha bem, gente, volta um pouquinho, Eliana. Tem muita gente que desiste de fazer o bem. O bem, gente, a gente não pode desistir. Isso é muito importante. Porque muitas vezes as pessoas vêm para mim e reclamam: mas eu passei a vida inteira fazendo bem para os outros, e as pessoas que eu ajudei nunca vieram atrás para me ajudar. Eu falei: meu amigo, não tem problema, tudo que você planta, você vai colher. Agora, não precisa colher da mesma pessoa. Se você faz o bem para a pessoa e ela é ingrata, é problema dela. Quer dizer, o universo ele vai te proporcionar outras fontes que são inesgotáveis, que vão chegar para você os benefícios. Às vezes você faz um bem, por exemplo, um filho de uma pessoa, ajuda aquele menino, uma outra pessoa vem e ajuda um filho seu também. Tá certo? Então, o benefício vem, gente, de outras fontes. A gente não precisa ficar: eu fiz o bem para aquele mendigo lá. Aquele mendigo nem me agradeceu. Não tem problema. Outra pessoa vai te agradecer por outros motivos. Tá? Então, vamos persistir no bem, porque não é fácil, gente, nessa vida. É muita decepção que a gente tem. Tá? A gente vê as pessoas, a pessoa dedica 30 anos, eu estou casada há 30 anos, depois de 30 anos eu descobri que meu marido tinha outra mulher, com outra família. Quer dizer, você entendeu? E eu fiz tudo para ele, não tem problema, só deu sorte só ter descoberto, foi bom, só ficou livre do marido, entendeu? Isso aí já é um benefício. Vocês entenderam, gente? Então, o bem é muito importante. Tá? Vamos ver mais na frente. Olha aqui, esse videozinho, gente. Dá para apagar aí? Ah, não precisa não. Olha só. Precisa não, Zé. Dá para ver. And in the distance they saw the owner working in the field. The young boy suggested that they hide the shoes and Olha lá, conceal themselves. olha a ideia. And watch the perplexity on the owner's face when he returned. The older boy thought that would not be so good. He said this owner must be a very poor man from the looks of his clothes. So after talking the matter over at his suggestion, olha a escolha, gente, a importância da escolha. Instead of hiding the shoes, they would put a silver dollar in each one and see what the owner did when he discovered the money. So that's what they did. Esse aí está resistindo.
Olha só aqui que é a escolha. Pretty soon the man returned from the field. Put on his coat, slipped one foot into his shoe, felt something hard, took it out, and found a silver dollar. Wonder and surprise shone upon his face. He looked at the dollar again and again, turned around and could see nobody, then proceeded to put on the other shoe. When to his great surprise, he found another dollar. His feelings overcame. Eles ficaram vendo. He knelt down and offered a loud prayer of thanksgiving, in which he spoke of his wife being sick and helpless, and his children without bread. He fervently thanked the Lord for this bounty from unknown hands, and evoked the blessings of heaven upon those who had given him this needed help. Eu fico arrepiado, viu? Eu vejo isso aí. The boys remained hidden until he had gone. They had been touched by his prayer and felt something warm within their hearts. As they left to walk down the road, one said to the other, "Now really, don't you have a good feeling?" Beleza, pode parar. Pode acender. Mas vocês viram, gente? Aquele homem que achou o dólar dentro do sapato, naturalmente ele estava colhendo. Aquilo ali é o que? Era um efeito de alguma coisa boa que ele fez. Vocês viram como é que vem? Quer dizer, ele não conhecia aqueles meninos, jamais. Mas você vê que o benefício chega de forma inesperada, gente, por outras fontes. Vocês estão entendendo? E você vê, e aqueles meninos que colocaram o dólar lá dentro, você vê que o primeiro menino estava querendo o quê? Sumir com as botas. Quer dizer, escolher o mal. Ele estava tentando escolher o mal. Aí veio o mais velho e falou, não, vamos ajudar esse homem, pôr um dólar dentro para ver o que dá. Quer dizer, ele escolheu o bem. Olha bem, escolheu bem. Naturalmente, eles vão ter o quê? Uma consequência disso no futuro. Você vê que aquele homem colheu. Você vê como é que é importante esse plantar e colher. Os meninos acabaram plantando uma coisa boa. Aquele homem devia estar passando uma necessidade muito grande e achou aqueles $2 de prata, que era dinheiro naquela época, viu, gente? Então nós temos que agora ver a justiça versus a misericórdia, porque muitas vezes a pessoa fala, gente, mas a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, como é que funciona isso? Olha bem, gente. Põe o bonequinho aí, Leandro. Ó, esse aí, muitas vezes somos nós que passamos a vida reclamando, lamentando, só tendo resultado ruim na vida, xingando, só vivendo de efeitos. Tá? Reclamando. Quer dizer, a gente está sujeito aqui. Olha bem o que vai acontecer. A espada. A espada simboliza o que é justiça. E essa questão, por exemplo, às vezes a gente passa a vida com a espada pendurada na nossa cabeça. Está sempre doente, que coisa, carregando sempre uma sacolinha de remédio. Às vezes tem uns 20 remédios ali dentro. E eu já vi gente ainda contando vantagem. Com outra, eu tenho mais remédio que você, como se isso fosse vantagem. Tá? Uma vez chegou no consultório, uma mulher com uma sacola de 20 remédios comprimidos, tudo para dor. Aí nós fomos ver, comadre, não tem que ver o que faz você gerar esse tanto de dor, porque isso não é normal. Porque se você tivesse realmente um problema real, você já teria sarado com esse tanto de remédio que você toma. Mas a pessoa vive com a espada da justiça na cabeça. Está sempre sujeita às intempéries da vida,
aos sofrimentos, tudo. Medo. Por quê? Geralmente, a gente vê uma pessoa assim, uma pessoa que faz o mal, uma pessoa que vive no mal, às vezes, está sempre pensando em maldade, falando mal da vida alheia, comentando, fazendo fofoca, tá certo? Mas aí o que acontece, gente? Olha bem como é que a misericórdia funciona, a misericórdia divina. A partir do momento que aquela pessoa, ela resolve dar uma guinada na vida dela, falar, gente, eu só estou colhendo resultado negativo na minha vida, eu tenho que mudar essa porcaria de vida, porque eu não quero morrer assim. A pessoa resolve, a partir de hoje eu vou fazer o bem de qualquer forma, e vou começar a trabalhar no bem, caridade, isso e aquilo. A pessoa busca uma religião, ou busca uma espiritualidade, tá certo? Olha só, ela muda todo o perfil dela, tá certo? Aí o que acontece com essa espada, gente? Ó, a espada da justiça, ela é afastada. E aí vem a mão da misericórdia divina que vai acobertar aquela pessoa, até o fim da vida dela. Isso aí é um caso que eu vi também, um caso de um bandido. O sujeito estava preso, entendeu? Porque tinha cometido assaltos. E aí um dia ele resolveu, ele se converteu. Aquele pessoal que fica visitando a igreja, a prisão, com a Bíblia, ele se converteu. E a partir daquele dia, ele começou só a fazer o bem, de forma sistemática, caridade. Depois ele foi solto da prisão, entendeu? Ele começou só a trabalhar no bem. E aí o que aconteceu? A vida dele mudou, tudo começou a dar certo na vida dele, entendeu? Ele arrumou um emprego bacana, tudo. Quer dizer, ele conseguiu se ressocializar, tá? Graças à atitude que ele teve de querer mudar a vida dele. Porque, gente, ninguém muda a nossa vida, a não ser nós mesmos. Nós também não conseguimos mudar a vida de ninguém, não tem como. Eu mudar meu filho, mudar minha esposa, mudar meu irmão, mudar minha mãe, mudar minha sogra, não tem como. Eu só mudo eu mesmo. Então a gente tem que lembrar, gente, que a misericórdia divina, vocês lembram lá dos atributos da divindade? Capítulo 1 do Livro dos Espíritos? Quer dizer, Deus é soberanamente bom, gente. É bondade infinita. Quer dizer, se a pessoa resolve trabalhar no bem, Deus vai dar cobertura para ela de alguma forma. Aquela espada que vivia na cabeça dela é afastada e a mão da misericórdia começa a fazer parte ali da vida. E nisso aí eu lembro de uma historinha. Vocês lembram aí do livro A Vida Escreve? De Hilário Silva? Foi psicografado pelo Chico e o Valdo Vieira. A Vida Escreve. Lá tem um capítulo que fala o merecimento. Vai contar a vida de um tal de Saturnino, que era espírita. Era um sujeito bom, caridoso, que fazia o bem incondicionalmente, sem esperar nada em troca. Tá certo? Era uma pessoa humilde, porém trabalhador. Tá? Ele tinha lá uma oficina e um belo dia, esse Saturnino estava lá mexendo na oficina dele e tinha uma máquina lá, ele machucou o braço. Quer dizer, quase perdeu o braço ali naquele trem, enfiou lá, aí correu para o médico. Foi lá, emergência, pegou ele. Aí o médico, ele teve sorte de cair na mão de um médico que era especialista naquela parte de braço. E o médico conseguiu recuperar todo o braço dele, mas infelizmente o Saturnino perdeu o dedão, o polegar. Perdeu. Ficou sem o polegar. Aí aquela turma do centro, os amigos dele lá, aquele lero-lero, né? Fala, coitado do Saturnino, um homem tão bom, como é que acontece isso com ele? Tanta gente má sofre acidente pior e não perde nem a cabeça de um dedo. Agora o Saturnino perdeu lá o polegar, gente, como é que pode? Aquela conversa. Então ficou aquele buchicho dentro da comunidade espírita dele lá. Aí o Saturnino também começou a ficar assim, é mesmo, como é que eu perdi a mão, o dedo? Tem alguma, né? Aí um dia ele está no centro espírita lá, dele lá, que ele trabalhava, na sessão lá, terminou a sessão de desobsessão, aí veio a comunicação do benfeitor. Aí o benfeitor olhou para o Saturnino assim, Saturnino, vou te falar, o negócio é o seguinte, numa vida, a última existência sua, você era um homem muito rico, dono de um engenho, dono de um engenho.
E nesse engenho você obrigou a pessoa lá a moer uma cana lá meio fora de hora e ele foi com o braço todinho lá. Esmagou o braço e moeu o braço junto com a cana lá. E você não fez nada por ele, deixou ele morrer à míngua. Porque se cortar o braço, realmente se a pessoa não correr, ela morre por hipovolemia, quer dizer, o sangue vai todo embora. Então ele deixou o sujeito morrer lá e aquilo ali passou, ele desencarnou. Aí o benfeitor contando, você desencarnou e você ficou com muito remorso, muito. E você não conseguia, tal, até que um dia você pediu uma existência humilde, em que você fosse, em determinada altura da sua vida, perder o braço todo. Você pediu isso, quer dizer, a justiça. Quem é que faz a justiça? É a nossa consciência. Tá? A consciência da pessoa. Não é Deus que ia lá cortar o braço dele. Mas ele, então, a espada da justiça, ele já colocou na cabeça dele, o próprio Saturnino. Então ele teve aquela vida, você teve a sua vida. Como você é uma pessoa que sempre ajudou os outros, desde os seus 16 anos, quando você se tornou espírita, então o que a misericórdia divina ouve por bem o quê? Comutar a sua pena, comutar. Quer dizer, você em vez de perder o braço, você vai perder só o polegar. Não é justo? Ficou bom para você? Então, gente, isso aí mostra o quê? Que fazer o bem é recompensador? É. E outra coisa, isso mostra também que a contabilidade divina, gente, olha bem, a contabilidade de Deus, ela é bem diferente da contabilidade da Terra. Nossa, aqui, ó. Aqui a gente não sabe que 1 é igual a 1, 2 não é igual a 2, 1 mais 1 não é 2. Então, mas para Deus, gente, às vezes 1 é igual a 100. Vocês lembram, por exemplo, lá no Evangelho de Pedro, acho que é o capítulo 1 lá, não sou bom para isso não, mas tem o capítulo 1 lá do Pedro que Jesus fala o seguinte: o amor cobre uma multidão de pecados. Está lá no texto do Evangelho. O amor cobre uma multidão de pecados. Olha só, gente, que beleza. Mostrando que realmente, pelo amor, pelo trabalho, pela caridade, tá certo? Às vezes a gente pode comutar uma pena muito grande que a gente teria de passar por essa vida. Problemas que a gente nem sonha que poderia ter acontecido. Porque a gente tem mania, às vezes a gente escapa de um acidente. Quem que já escapou de acidente aqui? De bater o carro, de morrer. Quem é que aqui já passou por uma situação que nasceu de novo? Então, aí ó. Então, gente, muitas vezes essas situações que a gente fala nascer de novo, é justamente uma comutação de pena. A gente deveria ter morrido, ter desencarnado. Você entendeu? Mas não desencarnou por quê? Porque está desenvolvendo um trabalho bacana na Terra. Está fazendo a diferença na vida das outras pessoas. Está entendendo? Está servindo para alguma coisa, não está só reclamando. Tá? E aí vem a justiça divina com a misericórdia. A justiça afasta e a misericórdia toma conta. Vocês veem que bacana isso? Então vale a pena ou não persistir no bem? Sim ou não, gente? Sim. Isso. Tá? Vamos ver. Outra coisa, gente, coisa boa também é para a gente melhorar a nossa vida, é cultivar a espiritualidade, tá? E o espiritismo, ele cultiva isso. Mas tem muita gente que tem só religião e não tem espiritualidade nenhuma. Vocês já viram assim? Tem, porque religião não tem nada a ver com espiritualidade. Por exemplo, a doutrina espírita é uma mistura de religião, ciência e filosofia. Quer dizer, é ciência porque busca o quê? O conhecimento. É filosofia porque indaga o porquê das coisas. Tá? E é religião por quê? Porque trabalha aquela espiritualidade, tudo ali. Quer dizer, na realidade, o espiritismo ele tem consequências religiosas. Tá? Muita gente, né, aceita como religião. Mas a espiritualidade, ela transcende muito mais do que isso. Porque religião, gente, a gente sabe que é um conjunto de dogmas, é uma organização, é uma instituição, tá? E às vezes é até jurídica também.
Tá? Então a gente tem que buscar o quê? Cultivar a espiritualidade. Sempre que tiver gente complicada na vida, procurar indicar essa pessoa, buscar uma espiritualidade. Quer dizer, buscar uma religiosidade. Encontrar o sentido da própria vida. E isso, Por que a gente está aqui? Exato, é isso que é buscar a espiritualidade, é a gente acreditar num Pai maior, porque muita gente acha que quando a gente desencarnar, eles vão chegar lá do outro lado e perguntar qual que é a religião que você tinha lá na Terra. Não, ninguém vai te perguntar isso. Eles vão te perguntar o que você fez de bom ou o que você fez de mal. É isso que importa. Tá? E a espiritualidade é isso. Tá? Ninguém vai chegar para você e falar assim, você era espírita? Se era espírita, passa para o lado direito. Ah, se era muçulmano, passa para o lado esquerdo. Aliás, gente, se a gente for ver na vida, no nosso planeta, olha bem, a maioria das guerras que nós estamos tendo hoje, gente, é por causa de quê? Hã? Então, gente, religião só serve para separar as pessoas. Entendeu? Para os outros apontar, não, aquele ali é muçulmano, é terrorista. Ah, aquele ali é evangélico, não sei o que tem. Você entendeu? Então, religião, gente, ó, serve para nada, só para causar confusão. Tá? Por isso que a doutrina espírita é uma doutrina que foi codificada para isso. Tá? Para libertar o ser humano da religião, vamos dizer assim. E trazer para o ser humano o quê? O que é mais importante. O que é mais importante? É a espiritualidade. É a espiritualização das pessoas. Então, a missão da doutrina espírita, gente, é espiritualizar as pessoas. Tá? Não é fazer sectarismo religioso com ninguém. Você não é espírita para ficar apontando o dedo para os outros. Tá? Você é espírita é para acolher as pessoas. Acolher, seja a religião que for. Entendeu? Ah, mas o fulano é um bandista, esquisito. Não tem problema, gente. É um irmão. Tá? E às vezes muito mais caridoso do que religioso. Gente, eu já conheci, olha bem, eu já conheci ateus, olha bem, ateus que eram pessoas maravilhosas em termos de caridade. Porque um ateu, gente, quando ele dá uma coisa, quando ele presta um serviço comunitário, um ateu, quando ele faz uma doação de dinheiro para uma instituição, ele está dando, gente, sem esperar absolutamente nada da vida espiritual, porque ele não acredita em vida depois da morte. Então eu pergunto para vocês, quem é que tem mais mérito? Um ateu caridoso ou um religioso caridoso? O religioso, quando faz a caridade, gente, ele está pensando no lugarzinho dele lá no céu. É ou não é? É, ué. Ah, no plano espiritual, eu vou para a colônia, eu vou lá para o nosso lar, não sei o que lá das quantas. O ateu não. O ateu, quando ele faz caridade, gente, que eu já vi muitos, tá? Ele faz caridade sem preocupar com nada, com retorno, com nada, ele está dando. Está dando por quê? Porque ele acha que tem que contribuir com as pessoas, com a sociedade. Tá certo, gente? Então, por isso que muitas vezes um ateu, quando chega no plano espiritual, eles colocam um tapete de vermelho para ele seja bem-vindo. E às vezes um espírita, quando chega no plano espiritual, vai para o umbral. Ah, mas cadê o doutor Bezerra de Menezes? Ah, não sei quem é, eu quero ver o Chico. Tá? E não vê nada. Tá certo, gente? Porque fez tudo que fez pensando depois. Tá? Então a gente tem que procurar isso aí, espiritualidade. Vejam bem o que o Abraham Lincoln falou sobre isso. Quando pratico o bem, sinto-me bem. Ponto final. Quando pratico o mal, sinto-me mal. Eis aí a minha religião. Deu para entender, gente? Quando eu faço o bem... Gente, e é exatamente isso que os nossos benfeitores vão perguntar para a gente quando a gente chegar no plano espiritual. O que você fez de bem? O que você fez de mal? Acabou, não vão te perguntar mais nada. Você não contribuiu mais na Terra. Exatamente, você custou mais ou contribuiu mais na Terra? Gente, quanta gente que inventa que está com problema físico para ir lá no INSS e aposentar?
Vocês conhecem gente assim? Muitos. Coitados deles. Por quê? Porque eles estão custando mais para o planeta. Estão custando, estão pesando no bolso aí de toda a população que paga imposto. Não tem muita gente que faz isso? Tem. E tem muita gente que faz isso que é espírita, que eu conheço. Tá? Eu mesmo já fui paciente meu. Tá? Eu falei, meu amigo, que ele veio justamente falar que a vida dele está uma confusão e tal. Eu falei, mas gente, você está fazendo uma lambança dessa, você quer o quê? Você quer colher o quê? Você está tapeando o governo? Você quer fazer o quê? Você quer que sua vida seja um mar de rosas? Ah, é? Então, culpa. O sujeito, quando faz uma lambança dessa, ele sente culpa, remorso e autopunição. É aquilo lá que nós mostramos. E a autopunição vem numa vida miserável. Está lá ganhando dinheiro do governo, mas está com a vida miserável. Vocês entenderam, gente? Então, isso aqui, ó. Ó, Abrão Lincoln. Religião é isso. É bem e mal. Tá? Olha esse outro videozinho aí, que bonito. Não desistas do bem. Isso aí é da Sheila. Deixa aí. Vocês viram aí, ó, nessa vida nós não encontramos ninguém ao acaso. Então a gente, entendeu? Não tem que reclamar de ninguém. Porque na realidade, quando você tem um parente complicado, às vezes ele é complicado só para você, tá? Porque geralmente quando a gente implica com a pessoa, a gente está projetando naquela pessoa uma coisa que tem na gente. Tá certo? E que a gente guarda escondidinho ali, mas projeta no outro. Às vezes projeta num filho, projeta numa esposa. Tá certo? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas projeções, tá? De ficar, quando você implica com um filho, com um parente, alguma coisa, vamos procurar ver a causa daquilo. Procurar ver, será que esse problema não está em mim? Não sou eu que estou vendo esse defeito nele, é porque esse defeito existe em mim. A gente tem que ter coragem, gente, sabe de quê? Da gente se olhar no espelho, mas não no espelho só. O espelho é bom mesmo, a gente se olhar no espelho. Mas quando estiver olhando no espelho, procura ver a sua alma. Tá certo? Será que eu estou agindo certo com aquele parente complicado? Será que não sou eu que tenho que mudar alguma coisa na minha vida?
Então vamos pensar um pouco nisso, viu, gente? Tá? E lembrar de não ficar muito ocupado com os efeitos das coisas que estamos vivendo. Vamos procurar nos ocupar com o quê? Ocupar com as causas. Tá? Se a gente vive o aqui e agora é importante. Amanhã vocês vão acordar, amanhã é um sábado. Então vamos procurar, gente, ver se a gente entra numa causa nova. Olha bem, você já viu essas pessoas que passam a vida buscando uma causa nova, divulgando uma causa nova? Então isso é bom. A gente tem que procurar causas novas, para que no futuro a gente tenha a possibilidade de ter efeitos bacanas na nossa vida, ou até os nossos familiares. Porque a gente perde muito tempo reclamando de um problema, de um resultado negativo na nossa vida. A gente perde um tempo extraordinário. Se vocês for verem, vocês vão ver que muitas coisas disso está acontecendo na vida de vocês hoje. Está todo mundo preocupado, é isso, eu tenho que correr assim, fazer isso, e esquece de causa. Então, quer dizer, muitas vezes, no trabalho que a gente faz profissional, na psicoterapia, quer dizer, a gente sempre está buscando o quê? Investigar causas. Causas, porque tudo tem causa. Às vezes a causa não está nessa vida. Aí tem pessoas que pedem para a gente, eu gostaria de fazer uma regressão. Gente, uma coisa que eu aprendi com meu sogro, doutor Elias Barbosa, que ele falava muito sobre isso, e falava, uma recomendação do Chico Xavier. O Chico Xavier recomendava o seguinte, que a regressão a vidas passadas, ela só é válida em 2 casos extremos, em que a pessoa está na iminência de suicidar, ou na iminência de cometer o quê? Um crime. Quer dizer, 2 situações que vão colocar em perigo a existência da pessoa. Aí sim é válido fazer uma pesquisa no passado, quer dizer, levantar o véu do esquecimento. Porque, gente, a coisa mais perigosa que tem, eu vejo gente aí buscando, às vezes até me ligam, eu quero fazer uma regressão. Qual que é o motivo? Não, eu quero saber o que eu fui. Fazer regressão recreativa, gente. Tá? Tem muita gente que busca, eu quero saber o que eu fui na outra vida. Entendeu? Isso é o maior perigo. Porque quando você levanta o véu, aquele véu do esquecimento, tá certo? Você abre uma caixa de surpresas. Você não sabe o que vai sair ali de dentro. Você não sabe. Eu já vi muita gente entrar em surto psicótico depois que fez uma regressão e continuou lá. Ficou com problema que não tinha. Tá? Então é muito perigoso, gente. O passado, a gente pode voltar até o útero. Tá? E isso aí é coisa simples. Tá? E a maioria dos problemas que a gente está vivendo hoje no dia a dia, esses efeitos, esses resultados que a gente está tendo, é uma decorrência dessa vida mesmo, gente. É coisa que você ouviu quando era criança. Tá? Às vezes sua mãe lá fez você sentir culpa de uma coisa. Eu já vi gente, por exemplo, com dor, fibromialgia, lá com 50 anos. O problema era que quando ela era criança, uma tia dela falou que ela era culpada da morte da filhinha dela lá, que morreu com câncer, leucemia. Você foi culpado. Da filha não, da irmãzinha. Entendeu? E aquilo ali ficou na cabeça dela, aquela culpa. E aí ela desenvolveu essa dor para poder minimizar o sentimento de culpa que ela tinha. Então, quer dizer, a partir do momento que ela descobriu isso, ela deu um grito, ela falou, mas que... Falou um palavrão. Eu falei, exatamente. Entendeu? Se sua tia hoje, isso é PNL, Programação Neurolinguística. Você vê, por exemplo, eu falei para ela, imagina você, adulta, escutando essa tia sua falando que você é culpada pela morte da sua irmãzinha. O que você ia falar para ela? Bom, eu ia falar, tia, você é doida. A menina morreu de leucemia, não tem culpa nenhuma. Então fala isso para ela. Quer dizer, a pessoa entende a causa do problema, acabou. Você entendeu? Ela está curada. Ela não vai ter mais aquele resultado. Vocês entenderam, gente? Então é muito importante isso. Tá? Regressão a vidas passadas é bonito só para a gente ver no cinema. Tá?
Mas você pode estampar como se fosse uma caixa de Pandora. Você não sabe que monstro vai sair ali de dentro. Porque, gente, se nós estamos reencarnados, estamos aí perseverando no bem, a gente tem que lembrar, gente, que a gente tem obsessão para o gasto. Obsessor, não adianta a pessoa reclamar, mas eu sou cheio de obsessor. Não. Gente, o sujeito quando reencarna, ele já reencarna com 30% de treva no cangote. Tá certo? Não adianta reclamar. Até o Cristo, quando esteve aqui na Terra, ele foi tentado com obsessor, lá, espírito, sei lá. Entendeu? Imagina a gente que é cheio de defeito. Então a gente tem que sempre persistir no bem e procurar sempre ficar fincado com o pé no aqui e agora. Porque, gente, vocês já viram tanto que a depressão está crescendo no mundo? Sabe por quê? Porque as pessoas têm mania de passado. Ficar com o pezão lá no passado. Sempre remoendo os problemas que já aconteceram, as culpas. Quer dizer, não adianta isso, gente. Nós temos que viver daqui para frente. É isso que vale. Tá? Então, o plantar e o colher é isso. Vamos procurar fazer plantas positivas, tanto em relação a nós, quanto em relação aos outros. Tá? O plantio não é só atitude, não. Começa no pensamento. Exatamente. Às vezes a gente está O plantio é no pensamento. tanta negatividade. Claro. Nos nossos pensamentos. É, porque às vezes você deseja o mal para um deputado. Nossa, aquele deputado ali, ele podia morrer. Não é assim que passa às vezes na cabeça da gente? Vai, tinha que prender todo mundo. Você entendeu? Você está desejando o mal. Em pensamento, às vezes. Aquilo tem consequências. Tá? Tem consequências. Então vamos pensar bem nisso. Porque Tá? se a pessoa merece ou não... É problema dela. Mas a gente não merece É. entrar nessa Faixa. Entendeu? E é igual está lá na Agenda Cristã, do André Luiz, tem um trechinho lá de um capítulo que ele fala assim: o mal não merece comentário em tempo algum. Tá? Então vamos procurar essa máxima do André Luiz, tá com ela bem gravada na nossa cabeça. O mal não merece. Porque toda vez que a gente comenta o mal, nós estamos plantando alguma coisa ruim. Alguém tem alguma pergunta? Nós ainda temos tempo. Aproveita, gente, vamos perguntar. Hoje a lição foi sobre o orgulho, não foi? Então, fala, filho. Teve uma partezinha ali que me lembrou uma coisinha dos caminhos. Oh, beleza. Que cada um escolhe o seu caminho. O caminho mais largo, o caminho mais fácil ou o caminho mais difícil, o caminho mais estreito. Se a gente vai escolher o caminho mais estreito, vai ter dificuldade, vai ser tudo bem. Mas se a gente escolhe o caminho mais fácil e quer andar lá, Você está certinho. Por causa disso, da sua parte, eu ia sortear um livro meu, eu vou te dar o livro. Tá? Porque eu vi que você é uma pessoa... Porque aquele meu livro também é uma forma de eu plantar. Tá? Parabéns para você, é isso mesmo. Tá? E tenha sempre em mente na sua vida. Saber falar não quando for não e sim quando for sim. Porque o mal chega até nós, na maioria das vezes a gente entra para o caminho do mal porque não sabe falar não para os outros. Para os amigos da onça. E às vezes a gente entra até sem perceber. Sem perceber, porque é bonzinho. Você já viu aquele povo bonzinho? Bonzinho é aquele bobinho que não sabe falar sim, sim, não, não. Só fala sim para agradar todo mundo. Então procure entender isso. Sabe? Tenha sempre o não na cabeça. Quando você vê que um amigo seu te tentar levar para o lado ruim, você fala, sinto muito, mas não concordo com isso. Beleza? E isso aí é o que os pais têm que ensinar para os filhos. Saber falar não. Porque, gente, eu já vi tanto pai chegar assim para o filho e falar, meu filho, você tem que ser bonzinho, você não pode falar não para a família. Gente, que absurdo. O Cristo, que é o Cristo, sabia falar não, doesse a quem doesse. Vocês não lembram do episódio que ele expulsou os vendilhões do templo? Foi lá e deu pancada na turma, falou, não aceito isso aqui. Quer dizer, o Cristo falou não. Você entendeu? Pois não. Como que funciona nessa parte assim, resumidamente, a atuação dos florais nesse processo? Ó,
A alopatia, a fitoterapia, ela age no nosso corpo físico, tá? A homeopatia, ela age no nosso perispírito. Então, por isso que a homeopatia ela é mais devagar um pouquinho. E o floral, ele age aonde? Ele age na nossa emoção, na nossa sede do espírito, e age bem rápido. E ele assim, ajuda a gente Ajuda. essa descoberta, a gente vai Ajuda. encontrando melhor essa causa. Isso. O floral, ele tem floral lá que desperta isso na pessoa. Tá certo? Isso, para dar esses insights e tal. Porque o floral, gente, ele age, os florais de Bach, ele age direto na emoção da pessoa, quer dizer, no espírito. Tá? Age, a gente, por exemplo, lá em São Paulo, quando eu morava em São Paulo, sempre que a gente viajava, deixava a cachorrinha. Aí eu dava um floralzinho para a cachorrinha. Tá? E funcionava que era uma beleza. Tá? Porque muita gente acha que é placebo, mas, gente, a homeopatia, por exemplo, ela é mais antiga do que a farmacologia médica. Tá? Foi o Hahnemann que desenvolveu isso no século XVIII ainda. Tá? E a farmacologia só no século XIX que ela foi configurada dentro da medicina. Vocês entenderam, gente? Então, por exemplo, a homeopatia ela age no perispírito da pessoa. Tá? Então, quer dizer, consertando o problema ali, a causa do problema, vai refletir aonde? No corpo. O floral é a mesma coisa, ele age na emoção. A emoção fica legal, reflete no corpo físico. Tá? É claro que se a gente tem uma pneumonia, gente, tá? Nós não vamos querer mexer com homeopatia nem floral. Tem que tomar benzetacil mesmo e olha lá. Tá? Vocês entenderam, gente? O floral, por exemplo, com a homeopatia, você pode usar junto com a alopatia, que não vai ter interação medicamentosa nenhuma. Tá certo? Então, os dois podem andar juntos. Então, você está lá tomando benzetacil, você pode estar tomando também uma homeopatia para poder não voltar àquela pneumonia. Tá? Para reforçar o sistema imunológico. No caso da alopatia, o pensamento, por exemplo, do paciente com depressão, é como se ele toma medicamentos. Se o pensamento dele não auxiliar... A causa da depressão é emocional, tá certo? Por exemplo, quando é uma depressão reativa, uma depressão simples, o que é a depressão reativa? É aquela depressão que a gente está reagindo aos fatos que acontecem na nossa vida. Por exemplo, um luto, uma perda de emprego, uma decepção amorosa. Geralmente, às vezes, a pessoa fica numa depressão. Mas existe uma depressão que vem de dentro para fora, que a gente chama de endógena. Essa depressão é só com medicamento. No primeiro momento. A psicoterapia, ela segue junto. Mas, você entendeu? A alopatia é como se fosse uma bengala ou uma muleta que a pessoa precisa na hora ali, para não cair de uma vez. Tá? Então, por exemplo, a pessoa está tomando lá o antidepressivo, ela pode tomar junto com o antidepressivo um remédio antidepressivo homeopático também, que aí já vai trabalhar em 2 níveis, perispírito e corpo físico. E o floral para trabalhar lá na causa, tá? Junto com a psicoterapia, porque a pessoa tem que entender. Você perguntou assim, às vezes a pessoa está tomando o remédio, mas dentro dela ela não está acreditando. Se não quiser ser feito, não tem muito... E não faz mesmo, viu? Eu já vi caso, pessoa... Você vê, por exemplo, muita gente reclama da medicação alopática antidepressiva, tá? Às vezes está tomando sertralina, alguma coisa assim, e reclama que isso aí vicia, eu vou ficar viciado nesse troço. Gente, e o negócio não vai para frente. A pessoa começa a tomar 1 mês só, porque o antidepressivo alopático, ele leva de 20 a 30 dias para começar os efeitos dele, em nível da química cerebral aqui. Tá? Então leva mais ou menos 20 dias. E a pessoa chega lá 1 mês, não fez nada, para com a medicação. Aí depois vem o efeito rebote. O sintoma volta pior. Então, gente, tem que confiar no médico, gente. Por favor. E parar com essa lenda que vocês puseram na cabeça de que remédio antidepressivo vicia. Alguém já viu algum remédio antidepressivo faixa preta?
Você que é farmacêutica? Não tem. Tá? O que tem é o benzodiazepínico, que é faixa preta, que são o alprazolam, Rivotril da vida, o clonazepam, tá certo? Eles são faixa preta. Por quê? Porque eles... Não são para depressão. Tá? É para dar um relaxamentozinho. Tá? Para a pessoa dormir, ter uma qualidadezinha de sono. Tanto é que o pessoal toma um Rivotril junto com antidepressivo. Tá? Então, gente, vamos confiar, não parar com a medicação sem que o médico diga que tem que parar. E geralmente, quando vai parar com a medicação, o médico ele vai fazer um processo de desmame lento e gradual do antidepressivo. Tá? Agora, tudo está aqui, gente. Procure entender que a depressão é querer, tá? Porque o problema da depressão também, muita gente não quer sarar, tá? Porque muita gente gosta do quê? Dos efeitos da depressão, que é o quê? A mãe passando a mão na cabeça, os parentes preocupados, é o coitadinho, tá lá atolado na lama da autopiedade. Ah, que beleza! Tem gente que adora isso, tá? Aí não quer sarar, começa a sarar, para com remédio de uma vez, de supetão, como um antidepressivo. Aí vem o efeito rebote, volta o sintoma tudo de novo. Aí fala, não, esse remédio não dá certo, esse médico também é um besta, não serve para nada. E não é a pessoa que não quer sarar. Ó, 90% dos pacientes não querem sarar, gente. A gente sabe disso. Não quer. É espada. A pessoa adora ficar com a espada da justiça na cabeça, aquele trem ali por um fio. Tá? Adora reclamar, ah, meu Deus, ó vida, minha vida é só tomar medicamento. Oh, que beleza. Vocês entenderam, gente? Então a gente tem que confiar, tá? O remédio antidepressivo não causa dependência, ele causa sim uma tolerância. A pessoa vai ficando tolerante a ele, por isso tem que desmamar depois. Mas viciar não. Tá? Isso é lenda, tá? E aliás uma lenda perversa essa. O que pode causar dependência é só remédio faixa preta. Tá certo? Faixa preta. Tem uma faixa bem preta ali no pé. Por quê? Porque, de certa forma... Vocês entenderam, gente? Mais alguma perguntinha? Nós ainda temos tempinho. Tá certo? Mais alguma coisa? Tudo certo aí, Zé Renato? Então, encerramos. Muito obrigado, viu, gente, pela paciência de vocês aí me escutar.